Shalom, shalom, queridos! Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais um episódio ou mais uma aula, como você queira chamar. O importante é que você receba, que você seja edificado, que você medite nesta palavra. Você sabia que está escrito nas escrituras que não é para você ler a palavra, ler as escrituras sagradas, não é para você ler a Bíblia, mas é para você meditar, porque meditar é diferente de você ler. Você lê uma revista qualquer, com a sua inteligência natural, mas meditar fala de refletir. Meditar fala de pensar, de repensar, de analisar. Por isso o Senhor falou com Josué, medita na minha palavra, medita, para um pouco, desliga de tudo, para você pensar, analisar, refletir, para que isso venha trazer alguma mudança. Então, quando você para meditar, isso significa que isso está trazendo uma mudança na sua vida. Vocês já viram algumas religiões que falam sobre meditação, né? Existem algumas culturas que falam sobre meditação. Eles ficam lá, Paulo, muitas vezes parados, né? E ficam meditando, fazem alguns gestos, ficam com as pernas cruzadas, estão ali zen, se desligaram de tudo porque estão pensando naquilo que tem que pensar naquela hora. E quando o Senhor fala, medita na minha palavra, não é meditar na natureza, não é meditar no corpo, não é meditar na sua mente, é meditar na minha palavra. Pense nela, receba ela, reflita nela, analise ela e traga uma mudança na sua vida. Então, medite na palavra de Deus, e é isso que estamos fazendo nesses dias. Não adianta você ler a Bíblia que você não vai entender. Você tem que meditar. E para meditar, pensar, analisar, você precisa pedir o auxílio do Espírito Santo de Deus. Bem, nós estamos falando aqui sobre os passos de Davi para ele viver, como ele viveu uma caminhada de sucesso. E, lógico, eu queria que você estivesse, antes de acessar agora, né? Eu vou dar uma continuidade aqui agora, o segundo episódio, você tem que assistir o primeiro para que você possa conectar, para que haja fundamento e entendimento daquilo que eu quero falar agora. É uma palavra específica para empresários, profissionais liberais, profissionais de sucesso. E é lógico, né, que pela graça, pela multiforme graça e sabedoria do Espírito Santo, atinge a todos, mas especificamente é para trazer uma ativação e um destino para empresários e profissionais de sucesso. Então vamos lá, os 7 passos de Davi, que trouxe uma mudança na sua vida, porque precisamos dar passo a passo para chegar onde Deus quer que nós estejamos realmente chegando. E o primeiro passo é não pré-conceber a derrota. Não pré-conceber a derrota, e isso está fundamentado em Juízes, capítulo de número 6, do verso 7 até o verso de número 13. Eu não vou ler para você aqui, mas fica aí a referência para que você possa estar meditando. Esse texto fala de um homem chamado Gideão. E Gideão já estava com muitas frustrações, decepções, medos, inseguranças. E entenda que as frustrações, as decepções, os medos, as inseguranças têm um objetivo, querido: trazer bloqueios e traumas na vida de um ser humano, na vida de uma pessoa. E quando o inimigo consegue trazer bloqueios e traumas, ele consegue impedir você de avançar, ele consegue impedir você de caminhar para aquilo que você tem que caminhar. Então, Gideão, ele já começa a dar um discurso aqui. Deus tinha algo para Gideão, mas o discurso dele, o relatório dele era daquilo que estava cheio o coração, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. É por isso que cuidado com pessoas que são fofoqueiras e maledicentes, porque significa que ela está cheia de divisão, está cheia de maldade no teu coração. Então a boca fala do que já está cheio o coração, não tem como você esconder isso. Não tem como você ter uma coisa no coração e falar outra coisa. Então, Gideão, ele teve que passar por esse processo e vencer também com os passos que Deus tinha para ele. E agora, ele já estava pré-concebendo a derrota. Ele dizia: eu não sou melhor do que os meus pais. E Deus não havia falado que ele tinha que ser o melhor, ele tinha que ser ele mesmo. E ele só seria ele mesmo se ele se encontrasse com o seu Criador, se ele ouvisse as palavras de destino do seu Deus, do seu Senhor. Então, você só vai encontrar quem você é, saber realmente quem você é, o propósito de Deus na sua vida, o seu destino, quando você se encontrar com o teu Criador. Então, Gideão, ele já estava com esse discurso: eu não sou o melhor, eu sou o menor da casa do meu pai, e todas as vezes que nós semeamos não tem colheita. Já estamos assim há 7 anos, diz esse texto. Todas as vezes que semeamos não tem colheita. Quantas vezes você
Ou talvez você conhece alguém que já preconcebe, a derrota. Porque ela já diz, eu sabia que não ia dar certo, eu sei que não vai dar certo, isso não vai dar em nada, isso vai terminar em pizza, né? Como nós usamos a linguagem no Brasil. Quantas vezes você falou isso? O problema quando você fala isso, querido, é que você gera um ambiente onde o inimigo consegue agir. Porque nós precisamos preparar um ambiente onde Deus possa agir. E onde é que Deus age? Querido, no ambiente de fé. Por isso que quando e onde Jesus chegava, havia uma atmosfera nele que transformava o ambiente de medo, de incredulidade, de insegurança, de derrota, de pessimismo, de negativismo. Então, nós somos portais que geramos um ambiente e também proporcionamos uma atmosfera. Então, muito cuidado com aquilo que você fala, porque a derrota ela nasce de dentro de nós. Nós é que determinamos se somos vencedores ou somos derrotados. Do ponto de vista de Deus, nós já somos mais que vencedores e Ele escreveu isso. Então, muito cuidado, Paulo. Você vai ser aquilo que você determina ser. Então, se você já pensa ser um derrotado, é o que você vai ser. Se você pensa ser um vitorioso, é o que você vai ser. Então, vem de dentro de nós. E muitas vezes as coisas não vão dando certo na sua vida porque você já preconcebeu a derrota com as palavras negativas, com as atitudes pessimistas e talvez até com falta de atitude. Você ficando estático naquilo que você deveria ter uma reação. Então, saiba que a sua vitória está, anote isso. Você falou isso comigo, eu quero que você anote, grave isso e receba isso. A sua vitória está onde você coloca a sua força. A sua vitória está onde você coloca a sua força. Então, eu disse no episódio anterior que o reino de Deus ele é tomado por esforço. Então, muitas vezes, a energia que você gasta para ser derrotado é maior do que a energia que você gastaria para vencer. Muitas vezes, a energia que você gasta para ser derrotado é maior do que a energia que você gastaria para vencer. Você entendeu isso? Onde você está colocando a sua energia? Onde você está colocando a sua força? Onde você está colocando os seus pensamentos? Em quem te traiu? Em quem te abandonou? Em quem te rejeitou? Nas suas concorrências? Em quem está melhor do que você? Onde você está gastando as suas energias, as suas forças? Com as incredulidades, nas perdas? Isso vai roubar as suas forças, querido. Você começar a fazer comparação, vai roubar as suas forças. Você olhar para quem te traiu, para quem te enganou, te abandonou, te rejeitou, isso vai roubar as tuas forças. Você olhar para aquilo que não aconteceu, para aquilo que você não conseguiu ainda superar, isso vai roubar as tuas forças, vai roubar até o teu sono, querido. Então, coloque as tuas energias. Todos os dias o Senhor te dá um amanhecer e Ele te dá uma energia nova para você agora gastar, investir essa energia naquilo que você tem que realmente investir. Para você colocar a sua energia, as suas forças naquilo que realmente vai dar resultado, naquilo que é propósito de Deus, proposta de Deus, naquilo que realmente você sabe que vai gerar alguma coisa. É aí que você tem que colocar as suas energias. Então, por isso que o Senhor disse, né? Ser forte e corajoso. Disse o Senhor a Josué, ser forte. Coloque as suas forças onde você deve colocar. Ser forte e corajoso. Por quê? Porque Josué, nesse contexto que Deus fala com ele havia sofrido uma perda do seu mentor, da sua paternidade, do seu apóstolo Moisés. E é lógico que, humanamente falando, Josué agora estava colocando as suas energias naquilo que, como que seria, que ele não tinha capacidade, que ele não tinha a mesma força, não tinha a mesma comunhão, talvez, com o Senhor que tinha Moisés, não tinha a mesma revelação, a mesma experiência que tinha Moisés, começou a fazer muitas comparações. Josué, nesse contexto, ele começou a olhar talvez para as frustrações, olhar para o espírito de pequenez que estava tomando a ele, e isso estava roubando a energia de Josué, e ele não ia conseguir continuar dando passos para alcançar a sua vitória e o seu destino. Então o Senhor chega para Josué e diz, ser forte, libera uma palavra de destino sobre ele, um davá, uma palavra criativa para que incendiasse a Josué.
Então, o Senhor diz, ser forte e corajoso. O Senhor estava propondo para Josué uma caminhada de vitória, ser forte e corajoso. Ou seja, coloque as tuas forças naquilo que eu estou falando, coloque as tuas forças no que eu te prometi, Josué. Coloque as tuas forças no que você aprendeu, na tua experiência. Coloque as tuas forças na tua maturidade. Coloque as tuas forças nos dons, nos talentos que eu entreguei para você, Josué. Olha, isso vai mudar tudo, querido. Esse primeiro passo vai mudar tudo na tua vida. E como nós falamos muito de Davi no primeiro episódio, e vamos continuar aqui ainda, Davi ele teve sim alguns reveses em sua vida, mas ele nunca preconcebeu a derrota. Ele soube esperar, quando muitos talvez, poderiam aí, na primeira adversidade, teriam usado o termo, chutado o balde. Mas Davi soube esperar. Davi nunca preconcebeu derrota. Davi, quando estava diante de Golias, eu não falo gigante porque Davi nunca chamou Golias de gigante. Olha isso. Nunca. Assim como você nunca deve chamar o seu problema de problema, mas de desafio. Problema para quem não tenha Jesus. Mas para quem tenha Cristo e conhece ao seu Senhor, sabe que problemas são desafios que Deus permite. Então eu quero que você declare comigo agora que você não é gerador de derrotas, você é gerador de vitórias. Amém, Paulo? Declare isso daí, eu sou gerador de vitórias, não sou gerador de derrotas. Aleluia! Então Deus está do seu lado, diante das suas adversidades, diante das suas dificuldades, diante daquilo que você chama de problema. E quando você encara e busca estratégia em Deus, você vai vencer em nome de Jesus. Cuidado, porque o diabo, ele quer que você prepare um ambiente onde ele possa te derrotar. Ele quer que você prepare um ambiente de medo, de incredulidade, de inseguranças, um ambiente de pré-derrota, para que ele possa deixar você roubado e paralisado. Mas você vai prevalecer, vai vencer em nome de Jesus, porque o diabo só faz aquilo que você permite. Ele não entra na sua mente, tem a sua permissão. O diabo sugestiona, ele insufla, ele infla a sua mente. E se você aceitar as sugestões dele, ele vai tomando a sua mente. Então, você tem que quebrar a sua aliança, a aliança que você fez com a derrota. É isso mesmo, você fez uma aliança com a derrota. Você tem que quebrar essa aliança com a derrota. Não tem aliança com a derrota. Esse segundo passo de Davi, na sua caminhada de sucesso. Olha, a sua caminhada de sucesso é passo a passo, querido. Então, tenha paciência. Observe o que Deus está falando, o que Deus está fazendo, o que Deus está ministrando por meio dos seus líderes. Retome o que você deixou para trás. Retome o que você deixou para trás. Segundo Samuel 6, verso 9. Olha que revelação. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Olha que pergunta importante. Você tem que aprender a fazer perguntas importantes para Deus, para que você possa ter respostas que já estão dentro de você. Como trarei a mim a arca do Senhor? Então nós somos muitas vezes roubados, filhos, nos projetos inacabados, queridos, que nós temos. E nós vamos deixando para trás, porque são coisas que nós vamos enterrando na nossa caminhada, vamos enterrando no nosso dia a dia, e o orgulho muitas vezes nos impede de voltarmos atrás, até mesmo por não termos uma capacidade para lidar novamente com a situação. Davi percebeu que ele precisava, Paulo, ele tinha que voltar atrás. Ele disse: como eu vou trazer a arca do Senhor? Eu deixei para trás por sentimentalismo, por bloqueios, por medos, por frustrações, pelas perdas, eu acabei deixando para trás. Como que eu vou trazer? Eu preciso voltar a trazer de volta a arca do Senhor. Então, vai ter algumas coisas que você vai ter que voltar atrás. Tem algumas coisas que você vai ter que voltar atrás. O Espírito Santo, eu sei que já está falando com você. Então, aquele que olha para o Senhor e projeta nele o seu futuro, querido, nunca será derrotado. Quem olha para Deus e projeta no Senhor o futuro jamais será derrotado. Então agora, Davi estava dando passos diferentes. Ele estava voltando para buscar a arca do Senhor, a arca da presença. Talvez tenha algumas coisas, eu creio, na sua vida, que falta você dar um passo e voltar a buscar a presença. Há algumas coisas na tua vida profissional, na tua vida financeira, algumas coisas também na sua vida em outras áreas que só vão fluir se você der um passo voltando atrás. Voltando como Davi disse. Ele disse: como vou trazer de volta a arca? Então ele teve que voltar para buscar a arca. Tem coisas na sua vida que só vão fluir, querido, quando você voltar a buscar a presença. Quando você voltar a congregar como nunca antes.
quando você voltar a se consagrar no Senhor, quando você voltar a ter comunhão com os teus irmãos, quando você voltar a ser fiel nele na tua vida financeira, quando você voltar com o teu chamado, algumas coisas só vão romper ou voltar a romper quando você voltar a buscar a presença de Deus, se consagrar a Ele, retomando, como Davi fez, ele retomou o que havia deixado para trás. O que foi que você deixou para trás? Você vai ter que voltar. Então, quem quer ter sucesso da vida não pode ser orgulhoso. O orgulhoso nunca vai ter sucesso. Você tem que voltar atrás, talvez de uma decisão, talvez de um pedido de perdão, talvez de uma reconciliação. Então Deus vai te revelar esta hora, Deus vai te revelar esse tempo em nome de Jesus. Em Êxodo, eu anotei aqui, Êxodo capítulo 14, verso 2. Dize aos filhos de Israel que retrocedam e acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol. Acampai-vos à beira do mar, defronte do mar de Baal-Zefon. Esse texto, ele fala em que os filhos de Israel que retrocedam, tiveram que retroceder. Dificilmente você vai encontrar alguma coisa na Bíblia dizendo que tem que retroceder, tem que voltar atrás, Paulo. Geralmente é avance, prossiga, não pare. Mas assim como o Senhor falou com esses homens, eles tiveram que voltar atrás para retomar alguma coisa. Então analise o que você precisa retomar na sua família, na sua casa, na sua vida. Terceiro passo nessa caminhada de destino de Davi. Estamos estudando sobre ele, vamos continuar. Terceiro passo, busque a prosperidade. É isso mesmo. Você que é um profissional liberal, você que é um empresário de sucesso, tem que buscar a prosperidade. Mas apóstolo, onde que é bíblico isso? Vamos lá, Salmo 112, verso 3. Olha o que está escrito, querido. Eu quero explicar um pouco sobre isso. Prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Prosperidade e riqueza. Não está falando de bens, de dons espirituais, está falando mesmo de coisas materiais. Prosperidade e riqueza, isso significa que Deus tem riquezas para você? Tem. Deus tem prosperidade para você? Sim. Prosperidade significa que não vai faltar nada. O problema, Deus não tem problema com a riqueza, querido. Deus tem problema com o que a riqueza pode fazer com o homem. Muitas pessoas se perdem na riqueza. A gente às vezes ouve algumas pessoas, depois que fulano de tal abriu uma empresa, abriu um negócio, comprou, trocou de carro e fez tantas viagens, ele mudou. Exatamente. Eu falo que não foi o dinheiro que mudou a pessoa, o dinheiro apenas revelou quem já era a pessoa. É isso mesmo. Os bens, as riquezas, o patrimônio só vai revelar quem já é a pessoa que estava se escondendo. Até que tudo, quando ela realmente teve o que ela queria, ela se revelou quem realmente ela era. Então, Deus não tem problema com a riqueza. Agora, muitos se perdem. Então, eu quero falar sobre os 3 níveis de prosperidade que você precisa ter. Porque Deus não entrega riqueza e prosperidade para qualquer um. É muito importante você estar ajuntando as suas motivações com os seus princípios. Tem que haver essa unidade, essa comunhão de motivações com os princípios. Não só as motivações. Porque muitas pessoas muito bem motivadas, elas roubam porque não tem nada para comer em casa, um leite, um pão das crianças, elas roubam, mas quebraram um princípio. Há alguns homens que talvez eles não tenham seus relacionamentos em algum momento íntimo com a sua esposa porque ela teve alguns problemas. Então ele bem motivado vai procurar outra mulher, mas está quebrando um princípio, não está se guardando. Então nossas motivações precisam estar ligadas aos princípios. Então quais os 3 níveis? Há uma proposta de Deus de prosperar, há um propósito de Deus, mas você precisa alinhar o teu coração, as tuas motivações e os princípios. Então quando é que Deus entrega essa prosperidade e riqueza? Mateus 6,33, quando você coloca os seus bens, coloca os seus recursos, quando você coloca tudo que você tem, você ganha em Deus, no reino de Deus, nas coisas ligadas a Deus. Quando você usa o teu dinheiro para abençoar o teu sacerdote, o teu líder, a tua paternidade, quando você usa para abençoar as coisas do reino, para as aquisições, os utensílios da casa, os aluguéis, para você manter viagens dos seus líderes. Isso, quando você coloca o teu coração em primeiro lugar, Mateus 6,33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Busque as coisas que são do reino. O teu dinheiro tem que ser em primeiro lugar para o reino. As tuas vitórias, as tuas conquistas, tudo que vem às tuas mãos tem que ser primeiro para o reino. E todas as outras coisas te serão acrescentadas. Você ainda quer prosperidade e riqueza, como está em fundamento bíblico? Então entenda, o segundo nível estratégico de Deus
Não só para a casa de Deus em primeiro lugar, mas também para a sua própria casa, a sua família. Não queira ganhar dinheiro, não queira prosperidade e riqueza, querido, se não for para você aprender a desfrutar na tua casa e com a tua família. Para que você não se torne escravo do dinheiro, em que você vai trabalhar, ganhar dinheiro, adquirir as coisas, mas você não consegue desfrutar a mesa com os seus filhos, você não consegue fazer as suas viagens com a sua família, você não dá honra à tua esposa que está ao teu lado. Então você tem que prosperar nesse segundo nível. Deus vai te dar prosperidade e riqueza quando você, no primeiro nível, for para a casa de Deus, no segundo, para a sua casa e para a sua família. Terceiro nível, que Deus entrega prosperidade e riqueza para as pessoas, para os seus filhos, quando eles estão com o coração, a motivação de cumprir o princípio de estar ajudando aos necessitados, os órfãos, as viúvas, os pobres. É isso mesmo. Quando você não retém a sua mão, mas você ajuda as pessoas que estão necessitando. Quando você ajuda as pessoas que estão precisando. É muito importante isso, que você tenha e entenda essa escala de valores do Senhor. Eu chamo de escala de valores do Senhor, que vai trazer a motivação certa. Então, só tem prosperidade quem tem motivação com princípios. Só tem prosperidade quem tem motivação com princípios. Sabe por quê? Porque onde estiver o teu coração, querido, é onde está o teu tesouro. E onde estiver o teu tesouro é onde está o teu coração. Mateus 6, 21. Deus quer te encher de prosperidade. Deus quer te dar as riquezas. Mas você precisa buscar a prosperidade e buscar, sobretudo, a presença dele que vai trazer esta prosperidade. Quarto passo, vamos lá. Quarto passo, tudo bem aí, Paulo? Tudo certo? Vamos embora, vamos seguindo? Quarto passo nos segredos de sucesso de Davi, no seu reinado e também no seu sacerdócio, na vida natural e na vida espiritual, no seu chamado, na sua vida ministerial. Salmo 112, verso 8. Vença os tabus. Vença os tabus, anote isso. O seu coração está bem firmado, ele não terá medo até que veja cumprido o seu desejo sobre os seus adversários. Ou seja, vença a falência. Vença a mentira de que você trabalha para pagar conta. Meu Deus, Paulo, não cresça assim não, tá? Não, eu vou trabalhar para pagar conta. Eu tenho que trabalhar para pagar conta. Não, você não pode apenas trabalhar para pagar conta. Você não nasceu para isso. Deus quer que você desfrute das coisas que Ele criou nessa terra. Deus quer que você aprenda a desfrutar das coisas dEle. Tudo com os princípios que eu falei. Então, você tem que vencer os tabus. E muitas vezes você já começa dizendo, né? A gente ouve esse discurso, infelizmente chegou a segunda-feira. Olha, quem tem o Senhor, ele ama a segunda-feira, porque ele vai trabalhar naquilo que ele ama, que ele gosta, e Deus vai dar o fruto do seu trabalho, e ele vai trabalhar muito bem. Então muitas pessoas colocam os tabus. Deus me livre a segunda-feira, infelizmente está chegando a segunda-feira. Sabe outro tabu que nós criamos, que vão nos impedindo de prosperar e avançar? As pessoas quando dizem, o Brasil, o mercado, só vai dar certo depois do carnaval, o ano só começa depois do carnaval, um outro tabu, enquanto já tem lá os filhos das trevas, pessoas que começaram desde o dia 1º, já estão trabalhando, já estão arregaçando as mangas, estão empreendendo, estão fazendo o que tem que fazer, estão buscando os recursos, estão batendo a porta, estão abrindo os seus negócios, e você fica esperando nessa mentira do diabo, o ano só começa depois do carnaval. Então, vença os tabus, em nome de Jesus. É tempo de você pensar corretamente, meu querido, pense corretamente em nome de Jesus e você vai vencer essa falência que tomou a sua mente em nome de Jesus. Seja esse homem de atitude, um profissional de atitudes. Então, trabalhe mais, negocie as suas dívidas, transforme as suas dívidas em compromissos. É uma dívida porque você não pagou, mas quando você senta à mesa e olha nos olhos e negocia, então você negocia aquilo para frente, você deixa de ter dívida, você tem compromissos. Uou, é isso mesmo. Então não seja mais um homem de dívidas, seja um homem de compromissos e Deus vai te dar condições para você honrar os teus compromissos em nome de Jesus. Então entenda que a arca nas mãos dos filisteus estava nas mãos erradas. Então, mas quando a arca entrou nas mãos certas, na casa certa, prosperou. A arca ficou, diz o texto que nós lemos no primeiro episódio, ficou 20 anos na casa de Abinadab. A presença de Deus ficou lá. Sabe o que aconteceu? Nada. Porque eram as pessoas erradas.
eram pessoas inimigas de Deus, que não amavam a Deus, pessoas incrédulas, pessoas negativas, pessoas pessimistas, que não tinham aliança, não tinham temor para as coisas de Deus. Mas ficou 3 meses na casa de Obed-Edom e tudo aconteceu. Meu Deus, meu Deus. Você está vendo? Então você tem que se tornar essa pessoa certa. E todos os passos que eu estou te dando aqui, que Davi, o rei Davi nos ensina, é para que você se torne essa pessoa certa. Então não adianta você querer fazer as coisas certas sendo a pessoa errada. Então Obed-Edom prosperou. A falência não está sobre você, a falência não te pertence. Eu quero declarar isso na sua vida, em nome de Jesus. Não incorpore aquilo que não te pertence, não incorpore aquilo que Deus não quer que você incorpore, em nome de Jesus. Você é uma bênção. 5º passo, busque novas alternativas. Segura mais um pouquinho aí, hein? Já estou encerrando. Hebreus 10, 20, busque novas alternativas. Foi o que Davi teve que fazer. É isso mesmo. Os passos, mais um passo de vitória para alcançar o sucesso. Hebreus 10, 20. Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Nós erramos muitas vezes, queridos, quando nós queremos fazer as mesmas coisas. Quando insistimos e você insiste em fazer as mesmas coisas. Deus é Deus de coisas novas. Deus é Deus de novidades. Então Davi, ele precisava de um outro caminho. Primeiramente, Davi leva a arca numa carroça. Depois ele se mudou e agora leva nos ombros. Ele viu que levar na carroça não dava certo, não funcionou. Trouxe problemas, trouxe danos, trouxe prejuízos, trouxe uma falência emocional, uma falência espiritual na vida de Davi. Então ele trouxe agora no formato, ele buscou de Deus. Então agora ele buscou um outro caminho. E ele agora traz a arca nos ombros dos sacerdotes. Quanto tempo você está insistindo nesse negócio? Que talvez está dando certo para um, mas o que está dando certo para alguém não significa que vai dar certo para você, querido. Vai dar certo para você aquilo que Deus tem para você. Por isso você não pode ficar copiando as pessoas, os negócios delas, os projetos delas, os sonhos delas. Deus tem um sonho para você, um negócio para você, um projeto para você, um cliente para você, um empreendimento que é para você. Talvez outros possam ter, talvez você vai ter a mesma coisa que outros têm, mas é porque também Deus tem para você. Mas agora você não pode ter aquilo que o outro tem e Deus não tem para você. Então Davi, ele discerniu isso. Por isso que essa palavra fala que Deus abre um novo e vivo caminho. Então ele entendeu esse segredo espiritual. Se eu quero novos resultados, eu preciso ter novas atitudes. Anote essa chave. Se você quer ter novos resultados, tome novas atitudes. Faça coisas novas, mude as suas ideias. Porque levar a arca numa carroça, Davi disse, não dá mais. Eu já vi que não dá. Eu sacrifiquei família, eu perdi pessoas, eu já sofri. Não adianta ficar insistindo. Não adianta. Então busque outro caminho, pois sobre a tua vida está o Espírito de Deus. Amém? Isaías 11, verso 2. 6º passo, segura aí mais um passo. Estamos passo a passo rumo ao destino. Aleluia! Faça as coisas andarem por meio do Espírito Santo. Você tem que fazer as coisas andarem por meio do Espírito Santo, na força do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque é Ele que te dá coragem e ousadia. E tem um texto que fala que Deus não nos deu espírito de medo, espírito de covardia, espírito de incredulidade, mas espírito de ousadia, de moderação, espírito de intrepidez. Se você anda na força, se você anda movido pelo Espírito Santo, você vai ter força, coragem e ousadia. Eu vou repetir, se você anda no mover do Espírito Santo, você não vai ser tímido. Quem anda na força do Espírito Santo, no mover do Espírito Santo, não é medroso, não é tímido, não é pessimista, não é incrédulo. Pelo contrário, é forte, é ousado, é corajoso. Ele te dá coragem, te dá ousadia. Então entenda que essa coragem e ousadia você vai resolver o que tem que ser resolvido. Você vai resolver pequenos e grandes problemas. Aliás, eu quero te dar um conselho. Identifique os pequenos problemas e resolva os pequenos problemas, porque pequenos problemas não resolvidos vão se tornar grandes problemas. Entenda isso. Por isso que o Éden, lá no início de tudo, começou com uma serpente, mas lá no final de tudo, em Apocalipse, terminou-se com um grande dragão. Então Davi ele teve que ter esse entendimento. Pare de empurrar as coisas com a barriga. Pare de procrastinar as coisas. Eu vou falar alguma coisa sobre procrastinação também, não hoje, né? Então,
Pare de procrastinar com a barriga. Se você empurrar com a barriga as coisas, você vai ter problemas maiores amanhã para você resolver. Saul, ele empurrou com a barriga e deixou a arca nas mãos dos filisteus. Foi deixando, foi levando. Então, e ele ficou tendo ali que 40 dias aturar aquele gigante, aturar Golias. Ele cresceu, porque empurrou com a barriga. Pare de empurrar as coisas com a barriga, em nome de Jesus. Davi chegou lá e enfrentou Golias. Ele foi à luta, ele buscou a arca. Então a tua prosperidade, querido, está na tua ousadia, está na tua, onde você coloca as tuas forças, está na tua coragem. Então encare os teus problemas, não deixe ele crescer. Encare os teus problemas, não deixe ele crescer. Tem problema aí, Paulo? Encare os problemas, querido. Vamos encarar, vamos resolver, para que ele não venha a crescer. Em nome de Jesus, problemas mal resolvidos, eles vão acabar crescendo. Então, ele se apegou à arca, né? Davi buscou novas estratégias, ele arrumou os sacerdotes, ele pôs a trabalhar, carregaram a arca e caminharam. Então, você tem que ter determinação. Pega as coisas que estão paradas na tua vida e coloque elas em movimento, coloque elas para andar. Limpe-se de toda timidez, limpe-se de todo medo, insegurança, incredulidade. Em nome de Jesus, volte a saber que a arca, ela tem poder, a presença de Deus tem poder, tem glória nela, tem fogo nela, tem destino nela. Tudo está na presença de Deus. 7º passo de Davi, que nos ensina a chegar ao nosso destino. Então é passo a passo. Entenda, querido, que Deus deixou as Escrituras Sagradas para nos nortear, para nos ensinar. Alguns homens erraram, outros acertaram. Uns erraram mais, outros acertaram mais. Mas nós precisamos aprender com os erros ao que não fazer, com os acertos ao que devemos fazer e aperfeiçoar. Então eu vejo a Bíblia como se fosse Deus usou pessoas que foram sinalizando para nós aquilo que é o caminho, onde tem buracos, onde tem curva perigosa, onde precisamos e podemos acelerar, onde podemos realmente pisar e caminhar, que está segura a caminhada. Realmente Deus é poderoso. E nesse 7º passo, você vai dançar e se alegrar no Senhor e descansar. Você vai dançar, se alegrar e descansar no Senhor. Você crê nisso? Eu vou falar de novo. Você vai dançar e se alegrar no Senhor, porque é isso que Deus faz quando você segue os passos de Davi. Foi isso que ele fez. Enfrentou as suas lutas, enfrentou os seus fantasmas, os seus gigantes, venceu as frustrações, decepções, bloqueios, os seus traumas. Ele teve discernimento, ele voltou atrás, como nós falamos aí durante esse tempo. Então, Davi, a cada 6 passos, ele entregava uma oferta. Davi, a cada 6 passos, ele sacrificava e depois dançava na presença do Senhor. Olha que coisa tremenda. O povo de Israel era um povo muito festeiro, né? Tudo para eles é festa, porque estão sempre se alegrando. E é um povo forte. Por quê? Porque se eles fossem olhar para as perdas, para as derrotas, os ataques que eles viveram, tantas coisas, o sofrimento que teve o povo de Israel, eles não dançavam mais. O que foi que você viveu, que você hoje não se alegra mais? O que te roubou, que você não dança mais na presença do Senhor? Se você olhar para o passado, você não vai mais dançar, você vai chorar, se entristecer. Mas se você olhar para as promessas, se você olhar para o futuro, como Davi, você vai dançar, você vai se alegrar no Senhor com toda a sua força. Foi o que fez Davi. Então você talvez ainda não entregou seus sacrifícios e você gostaria de entrega seus sacrifícios. Hoje você aprendeu sobre esses passos, sobre essa caminhada e descansar no Senhor em nome de Jesus. E eu quero liberar 5 bênçãos, né? Que quando você aprende a se alegrar, a descansar, os 5 bênçãos que vêm quando você segue os passos de Davi, que nos ensinou tanto. Primeiro, você é estabelecido no seu reinado, você é estabelecido para governar. Deus estabeleceu você antes da fundação do mundo para você governar. Por isso ele falou lá no Éden, nós estávamos lá. Ele disse, crescei, frutificai, multiplicai, enchei a terra, dominai, governai, sujeitai-a. Meu Deus, esses 7 passos são muito poderosos, queridos. Então, em nome de Jesus, que você governe sobre os seus medos, sobre os seus bloqueios, sobre a sua ansiedade, sobre a depressão, sobre a tristeza, sobre as dores, sobre as perdas que você teve. O Senhor quer fazer como fez com Davi. Segundo, você cai na graça no mercado, nos seus fornecedores, nos seus colaboradores, das suas conexões, das pessoas que te rodeiam. Você cai na graça das pessoas para você conversar com elas, para você evangelizar, para você acessar essas pessoas. Davi caiu na graça daqueles que rodeavam a ele. Em terceiro lugar, você pode desfrutar do fruto do seu trabalho.
Eu quero dizer que você vai ter lucro, eu quero dizer que você vai ter resultado, eu quero dizer que você vai ter milagres, eu quero profetizar que você vai ter maravilhas na sua vida e você vai desfrutar. Você não será escravo do trabalho, nem escravo do dinheiro, nem escravo dos faraós da vida, nem escravo de liderança, nem escravo de ninguém. Você vai desfrutar de todo o seu trabalho, tudo que você está fazendo. Em quarto lugar, você vai ter sucesso onde anteriormente você tinha fracasso. Você vai ter vitória naquilo que você fracassou. Em nome de Jesus, áreas que você perdeu, que você fracassou, áreas que você foi totalmente derrotado, o Senhor vai te dar vitória, porque Deus é Deus que reverte, Deus é Deus de coisas novas. Por último, você vai viver um tempo de resgate, de restituição na sua vida. Davi, ele resgatou, Davi foi restituído, você vai viver essas bênçãos em nome de Jesus, e por isso eu te abençoo, eu te envio para viver esses 7 passos de Davi na sua vida. Eu te abençoo para que você possa ser empoderado no teu espírito, capacitado na tua mente, fortalecido nas tuas emoções, nos teus sentimentos, querido, em nome de Jesus. Eu quero te enviar para ser cheio do Espírito Santo do Senhor. Você vai viver os propósitos dele, você vai ser desafiado por ele para viver os propósitos. E quando você aceitar os desafios, não se esqueça, Deus está contigo, Deus vai te ajudar, Deus vai te levantar, Deus vai te erguer, Deus vai te dar pessoas, colaboradores, pessoas para te ajudar, em nome de Jesus. Eu te abençoo e até a próxima. Shalom, shalom, beijo, beijo.